Olá, meus amigos. Eu quero fazer algumas reflexões sobre as aflições que nós passamos aqui neste mundo, sobre as tribulações que nós passamos. E tem alguns textos da palavra que as pessoas não conhecem, e quando vem a tribulação na vida delas, elas ficam desesperadas e elas querem se apoiar em qualquer coisa que aparece, principalmente na área espiritual. Elas querem dar um jeito de qualquer forma. Então nós vamos fazer uma leitura aqui em 2 Coríntios capítulo 4, depois vamos para o capítulo 5 e vamos esclarecer esses textos para que, se você tiver eles em mente, você não vai sentir tanto o impacto da tribulação, da aflição que vem sobre todos nós que professamos a fé. Por isso que nós temos as promessas. Então eu vou começar aqui em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. Diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. O que esse texto está dizendo? Esse texto está dizendo que a nossa tribulação, em comparação com as promessas, com a glória, com a recompensa, ela é leve. A própria palavra está dizendo que nada se compara com algo que nós vamos ter. Por maior que seja o sofrimento, ele é muito pequeno em relação à grandeza das promessas. E às vezes as pessoas que professam a palavra, professam o nome do nosso Salvador, desconhecem esses textos. E aí o problema se torna muito maior do que as promessas. Por isso que muita gente entra em desespero, porque o problema para ela é maior do que as promessas. E como que eu consigo como que eu consigo viver esse texto aqui? Esse texto do versículo 17. No versículo 18 dá a resposta para que nós deixa leve essas tribulações, que essas tribulações se tornam leves para nós. A resposta está no versículo 18. Vamos ver aqui, do capítulo 4. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Olha, aqui está dizendo que eu tenho que atentar por toda a minha atenção em coisas que são eternas. Eu não tenho que ficar atentando nas coisas que vão passar. No meu trabalho, cada dia ele tem uma surpresa. Eu trabalho na área de transporte. E quando eu acordo, falo, como é que será que vai ser hoje? Será que vai ter muita coisa difícil? Mas graças a Deus que cada dia é diferente. E passa aquele dia. As coisas passam. Aquele dia que às vezes foi um dia tribulado, aí ele passou. E as promessas que são de Deus, elas são eternas. Elas nunca vão acabar. Por isso que as nossas tribulações, as nossas angústias se tornam pequenas. Porque o tempo, ele é pequeno em relação à eternidade. Ele é um grão de areia em relação à eternidade. A eternidade não tem fim. E as coisas passageiras, elas têm fim. Por isso que a palavra de Deus fala que são tudo vaidade. O problema é que nós ficamos atentando para as coisas que são passageiras. Nós esquecemos que elas vão passar. E no capítulo 5 de 1 Coríntios fala da seguinte maneira, da seguinte forma: porque sabemos que se a nossa casa terrestre
deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Às vezes nós olhamos para nós e vemos a nossa decadência física, os cabelos brancos. Eu já tenho cabelo branco. Começa a aparecer as rugas e muitas pessoas entram em depressão por causa disso. Mas segundo a promessa aqui desse versículo, se isso aqui está se acabando, nós vamos ter algo superior a esse corpo que nós estamos vivendo dentro dele. A comparação que a palavra fala, que esta casa, tem diferença entre casa e um edifício? Com certeza tem, porque casa e edifício tem muita diferença. Um edifício é muito superior do que uma casa. É isso que a palavra de Deus está nos exortando aqui. Por isso que no versículo 16 do capítulo 4, diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, quer dizer, vai se deteriorando, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Por que ele vai se renovando? Por causa da promessa, da esperança. A esperança da promessa. Qual é a promessa? Promessa que vai vir algo melhor, que o tempo não tem mais poder sobre o que Deus tem preparado para nós. O problema é que hoje as pessoas estão atentando para as coisas temporais. As pregações estão levando pessoas a pensar nas coisas temporais. Eu tenho uma pessoa da minha família que ela passou longos 30 anos num casamento que foi mais sofrimento do que felicidade. Longos 30 anos de sofrimento. Passou, acabou o sofrimento. O esposo dela era um homem que não era um homem ímpio, que só trouxe sofrimento para toda a família. Era um homem que falava palavrão, xingava, um homem sem misericórdia, né? Tratava mal os filhos, xingava aqueles palavrões horríveis, xingava ela, escondia o quanto ganhava, quase não ajudava em casa. E aí passou, ela ficou 30 anos sofrendo. Mas se ela colocasse os olhos nas coisas temporais, ela quase entra em depressão. Por isso que a palavra de Deus fala que nós devemos colocar os nossos olhos nas coisas eternas. Por isso que chama qualquer tribulação de leve e momentânea. O que é momentânea? É de momento. Quais são os momentos? O momento pode ser alguns anos. É momento, né? Que nem essa irmã minha. 30 anos, foi um momento de 30 anos de sofrimento. Mas agora ela não está sofrendo mais, porque passou, né? Então, o problema de muitos cristãos se desfalecer na fé é porque eles não conhecem esse texto. Esse texto aqui, ele traz esperança para nós. Agora, para quem não tem esperança, ele sofre muito. Isso aqui se torna uma grande tribulação, né? É uma grande montanha. Por isso que a palavra de Deus diz aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 6. Olha como nós devemos estar. Isso aqui, nós deveríamos ler isso aqui e meditar. Por isso estamos sempre de bom ânimo. Por isso que a palavra de Deus fala que nós devemos andar animado. Quando você está animado, você produz. Você consegue andar. Sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Essa é a verdadeira fé. A fé que estão pregando aí, você tem que ver algo acontecer, porque senão não é fé, senão não está funcionando. Isso não é a fé verdadeira.
E a palavra de Deus diz aqui no capítulo 5, versículo 17: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, quando eu estou em Cristo, dessas tribulações, meu dia a dia vai se tornar tudo novo. Porque a cada dia, conforme foi lido aqui, vai se renovando a sua fé. Por isso que a palavra fala que nós vamos andando de fé em fé, né? Sabendo, olhando para o futuro, para as coisas que não se veem. E como eu consigo andar pelas coisas que não se veem? Através da fé. Então, aquele que prometeu para nós, ele é fiel. Então, meu ouvinte, minha amiga, meu amigo, meu irmão que está vendo isso aqui, talvez você esteja passando por tribulação, talvez esteja passando por uma luta muito grande, né, como alguém olha, mas a palavra de Deus, as promessas de Deus é muito maior do que essa sua luta. Você tem que deixar de pôr os olhos nas coisas temporais, né, como eu já expliquei no nosso trabalho. Um dia, chega de manhã cedo lá, tá lá aquela trabalho, parece que é uma coisa que não vai acabar, mas o dia vai passando e acaba. Outro dia é outro dia. Por isso que a palavra de Deus fala: basta o seu dia o seu próprio mal, não é verdade? Basta o seu dia o seu próprio mal. Então eu gostaria que com esse pequeno vídeo, você que está passando por luta, por tribulação, gostaria que você decorasse, colocasse na sua geladeira, à sua frente, o texto do capítulo 4 de 2 Coríntios, versículo 18: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Se você se lembrar desse texto aqui, você vai passar por cima, você vai voar pelas asas da fé, e aí essas coisas vai se tornar pequeno para você. Eu gostaria que você pensasse nisso.